Não, São Paulo monitora o Brenner, monitora o Carlos Vinícius, monitora o Diego Costa, não o zagueiro, o atacante, aquele que basicamente aposentado. E acha normal assim, tipo, o Fidik sumiu nessa hora, então. O Fidik já não existe mais. Né? Então, acho que não pode ser a única justificativa. Muitas vezes a justificativa também para a manutenção do trabalho do Zubeldia, que é utilizado, eu acho que tem justificativas melhores do que essas, coisas totalmente alheias ao gramado, ao campo, ao desempenho. Totalmente longe. Eu concordo muito com a Pri, né, quando ela relembra que já teve o time titular, todo mundo à disposição e não desempenhou um bom futebol. Você não pode sentar nesse motivo para justificar tudo. Eu acho que a questão desses reservas, desse time B, desses jogadores que eram reservas e agora estão ganhando espaço como titular, tem um outro ponto. Se tivesse... A gente vê às vezes outros clubes com um 11 inicial muito forte, um banco nem tanto. Vamos transportar, claro, para o vizinho de muro, né? Claro que tem um trabalho longevo de treinador, mas desde o início já se demonstrou coisas positivas ali, ajeitou a casa, né? O Abel Ferreira. E por que eu tô falando isso? Porque o banco do Palmeiras nunca foi um espetáculo, na minha visão. Sempre foi muito... Sempre foi assim, né? Um 11 inicial muito bom e um banco... mediano. Mas assim, os jogadores entravam e entendiam qual era o do jogo, o que precisava ser feito, um ajudava o outro e se encaixava. No São Paulo, eu não vejo isso acontecer. E aí eu acho que isso é um mérito ou demérito do treinador. E isso passa pelo Zubeldia. Então, eles vão ser utilizados porque não tem opção. Mas vão sofrer porque o time tá mal montado. Não tá conseguindo fluir. Então, assim, eu acho que o Ferreirinha tá numa boa fase. Acho que o Rian... Eu até comentei, né? No debate, falei, eu lamento que o Rian só vai ganhar agora espaço por conta da lesão do Caleri. Talvez também, né? Só que agora... aí depois, 2 horas depois, São Paulo busca saber o que acontece com o Brenner, não sei, puta merda, mas o Rian nunca vai ganhar chance. Aí depois ele sai do time, vai ser taxado de traidor, Judas. Eu sou moleque, potencial pra caramba, e não ganho chance, eu vou pra outro lugar, que senão eu vou ser uma eterna promessa, e eu não quero ser isso. Se ele saísse de São Paulo, como é que eu vou falar ele tá errado? Se o São Paulo... não, mas o São Paulo deu tudo pro moleque no começo, tal, não sei o quê. Tudo bem, mas na hora do vamos ver, preferiu ir atrás de outro. Não gosto dessa ideia. Mas só o André e o Rian é ruim. Aí, culpa da direção que não pensou num planejamento a longo prazo. Né? Enfim. Então, mas aí que tá. Aí tem um pouco de questão de treinador e de gestão, de diretoria, né? Porque... a gente tem uma tendência, a gente que eu digo no geral, torcedor de futebol, né? Sempre apontar para o alvo que está mais próximo, né? Que é o treinador. E eu não tô passando um pano, não. Tô falando que ele não merece crítica, não, porque ele merece, sim. Eu acho que tem muita coisa aí também que não pode... A gente não pode isentar a diretoria. Eu falo isso em cada live, em cada programa, porque eu faço questão da galera... pensar nisso, tentar trazer esse pensamento pra galera, porque se a gente tá indo atrás de um outro reforço e não dá chance pro Rian, por exemplo, não é só o treinador, é a diretoria. A diretoria poderia chegar e falar assim, não, a gente confia que o André, que o Luciano e o Rian vão dar conta, a gente não tem grana agora pra fazer loucura, a gente não vai atrás de ninguém, Zubeldia, é o que você tem aí, você vai ter que usar. Top-down, sabe? A forceps. Então, como a diretoria também acaba não tendo esse posicionamento, e tudo isso aqui é uma especulação, tá? Porque a gente tá falando em cima do que a gente vê saindo na mídia. Eu acho que, assim, muitas vezes a gente tende a ir pro elo mais fácil, porque é mais rápido culpar só o treinador. Então, eu acho que esse bolo tá repartido aí. Sim. Tem uma parte que e até pro desempenho, estendendo mais a discussão pro desempenho do São Paulo, dos últimos jogos,
Eu acho que isso cabe a jogadores também, que, pô, Total. o cara me erra um passe de 2 metros num contra-ataque. Nossa, no final do jogo, quem que fez? Foi o Rodriguinho? Teve um que foi o Marcos Antônio, que ele erra um passe. O Marcos Antônio erra pro Rodriguinho, não é? No final do jogo? Luciano, talvez. Pro Luciano. Luciano. Aí Teve um que o Rodriguinho tava envolvido. Não sei se estava recebendo ou fazendo uma passe. lateral, né? Na Isso. lateral. Nossa, aquilo ali me irritou bastante. Pô, Eu aí- olhei e falei, não dá, né? O André Silva me fura uma bola na pequena área, que se fosse o Caleri ia ter gente tendo um filho aqui, ou parindo uma pedra de rim. Imagina se fosse o Luciano. E também, nossa senhora. Então assim, aí você tem coisas que dependem dos jogadores. E que aí não é o treinador. Sim. Não dá pra falar, pô, o Zubeldia e o André furou uma bola na pequena área, tá, e aí? O que eu vou fazer? Então tem isso também. Aí você tem a parte do técnico que às vezes... E aí eu vou falar aqui em defesa a ele. A escalação do jogo contra o Botafogo, todo mundo, inclusive no chat aqui, todo mundo gostou. Todo mundo achou que foi boa. Não atuar hoje no Bom Dia, a gente montou bem parecido. Parecido, Só que sem o eu Caleri. até vi. O problema, talvez, do Zubeldia nesse jogo foi que ele demorou um pouco pra mexer, na minha visão. Porque o Botafogo tava jantando o lado direito do São Paulo, onde o Cédric já tava cansado. E pra mim, eu acho que ele demorou muito pra mexer ali e poderia ter coberto ali. Se postou na defesa também muito, né? Aí acaba chamando. Então, assim, você vê que cada um tem um ponto. Mas aí a gente entrou numa polarização bizarra, onde só existem dois lados. Ou você é contra ou você é a favor.